Fala, galera. Beleza? Professor Fábio Silvini na área. Essa é a aula 6.1, é a primeira aula da sequência das aulas 6, ou seja, vai ter 6.2, 6.3, onde eu trato do assunto de estática da partícula, tá? Então, hoje eu vou resolver um exercício relativamente simples, como é a primeira aula, e aí você vai assistindo as aulas que vão vir mais para frente, não necessariamente na sequência, afinal, eu vou gravando aula semanalmente aí, diversos assuntos. E é isso aí, beleza? Se você gostou, já deixa seu like aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para fortalecer, compartilha com os colegas. E bora lá então para a aula 6.1, estática da partícula. Bom, então tá aí. Como resolver um exercício de estática da partícula, né? Bom, então vamos pegar um exercício bem simples aqui para a gente começar. Vamos fazer a leitura do enunciado deste exercício. Então diz lá: um bloco de massa 3 kg está apoiado em plano horizontal rugoso com coeficiente de atrito μ igual a 0,6. Uma força de intensidade F é aplicada com inclinação θ de 30 graus em relação à direção horizontal. Qual o valor da força F que coloca o bloco na iminência de deslizar e qual o valor da reação normal do apoio nesta situação? Pronto, então fizemos a leitura do enunciado. Então vamos entender o seguinte: esse bloco vai ser mantido parado, afinal estamos estudando estática, e eu quero saber o seguinte: qual é a força F, né? Essa força F que é aplicada aqui com um ângulo θ de 30 graus em relação à horizontal. Qual é o valor da força F limite que coloca o corpo na iminência de deslizamento, ou seja, na iminência de iniciar o seu movimento? Bom, se você entende o conceito de força de atrito que a gente vai tratar aqui na resolução, você vai entender o seguinte: essa força F, imagine que você aplique ela gradativamente, partindo de zero e aumentando de forma unitária o valor dela. Então, 0 newtons, 1 newton, 2 newtons e assim vai, né? Vai chegar um momento em que essa força F vai atingir um valor que vai colocar o corpo na iminência do deslizamento, ou seja, o corpo vai começar a deslizar, ou seja, ele vai começar a entrar em movimento, e aí já partiria para um conceito de dinâmica, certo? Que a gente não vai tratar aqui, afinal aqui nós estamos estudando o equilíbrio da partícula, certo? Então é isso que este exercício propõe, ok? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer num exercício de estática é a colocação das forças. Remember, the force will be with you, always. Eu começo, normalmente, com a força mais simples, que é a força-peso, né? Então, a força-peso é a força mais óbvia que nos parece, então eu começo por ela sempre. Então tá aí, ó. A força-peso aparece aqui para você na direção vertical para baixo, porque sempre é assim, né? Então, o peso é o quê? É uma força que é resultante do campo gravitacional terrestre agindo na massa de um corpo, ou seja, ela aponta sempre na direção vertical para baixo, apontando para o centro da Terra, certo? Centro do planeta Terra. Aí. Então, a força-peso sempre é dessa maneira, né? Então, não se confunda com esse tipo de força, que sempre será dessa maneira. Bom, depois, a reação normal do apoio, certo? Que a gente costuma chamar simplesmente de força normal ou simplesmente de normal, né? Então, a reação normal do apoio, né, é a reação daquilo que o corpo aplica, né, no apoio, né? Então, lei da ação e reação, né? Uma famosa lei de Newton, né? Então, a reação normal do apoio é sempre na direção perpendicular ao plano de apoio, né? Então, você consegue enxergar aqui uma direção que forma ângulo de 90 graus com o plano de apoio, ok? Então, isso é importante de ser observado. Se fosse um plano inclinado, obviamente, essa normal seria inclinada
porque teria que ser perpendicular ao plano de apoio, e se o plano é inclinado, a normal também é inclinada. Isso eu vou tratar num exercício um pouco mais à frente, quando a gente for trabalhar com plano inclinado, ok? E, por fim, a força de atrito, né? Então, existem alguns tipos de força de atrito, né? Costuma se chamar de atrito sólido, né? Atrito de arrastamento, atrito de rolamento, que não é o caso aqui. Aqui o atrito é de arrastamento, né? De iminência de arrastamento, na verdade. Então, aqui é o atrito estático, certo? Então, a força de atrito, de arrastamento, ela sempre tem a direção do plano de apoio e o sentido sempre é contrário à tendência de movimento ou efetivo movimento, que aqui no caso não existe, porque nós estamos estudando estática, né? Então, esse corpo tem uma tendência de se movimentar para a direita aí, logo, a força de atrito aparece no sentido contrário ao sentido de tendência de movimento do bloquinho aí da partícula, certo? Ok, colocadas as forças, o próximo passo é desenhar o famoso diagrama de corpo livre, né? Então, o diagrama de corpo livre, a sigla DCL, a gente vai fazer agora, né? Então, o que é um diagrama de corpo livre? Um diagrama de corpo livre nada mais é do que você colocar para uma partícula, né? Existe o diagrama de corpo livre também para o sólido, que a gente vai ver em alguma aula mais para frente aí. Mas para uma partícula, você deve concentrar todas as forças neste ponto aqui, ó, neste ponto central, né? Então, neste ponto central aqui, no cruzamento do eixo X e do eixo Y, que forma esse plano cartesiano XY, você vai colocar as forças todas partindo dali. Por quê? Porque a partícula, pessoal, ela não tem dimensões, né? Então, o que é uma partícula? Uma partícula é um corpo de dimensões desprezíveis em relação às distâncias que percorre. Essa segunda parte da definição, em relação às distâncias que percorre, é mais importante para a parte de cinemática da partícula, né? Agora, uma partícula é um corpo de dimensões desprezíveis, ou seja, não interessa onde você está aplicando as forças naquele bloquinho, porque aquele bloquinho é uma partícula, diferente de um sólido que a gente pode tratar em aulas mais à frente. Então, todas as forças deste bloquinho estarão concentradas neste ponto aqui, ó, certo? E esse ponto pode ser considerado o centro de massa da partícula. Perfeito? Aí. Então, colocamos todas as forças aí, a única coisa que a gente fez foi transportar as forças. Então, aqui em vermelho a força peso, em azul a reação normal do apoio, em verde a força de atrito, e aqui eu tenho a força F, que está inclinada em relação aos eixos X e Y, certo? Então, isso é um problema, né? A força F, para que você consiga trabalhar matematicamente com ela e de forma escalar, para que você consiga somar essa força F de forma escalar com outras forças, ela precisa estar ou em X ou em Y, certo? Afinal, existe uma regra bem básica, né, da geometria analítica, que você pode somar vetores sem problema, né? A soma vetorial é perfeita. Agora, se você for fazer uma soma escalar, por exemplo, se você for somar essa força F aqui com a força de atrito direto, você não pode, do jeito que aí está. Afinal, a força F tem uma direção inclinada de θ graus, θ é 30 graus, a gente viu no enunciado, em relação horizontal, e a força de atrito é perfeitamente horizontal, ou seja, elas têm direções diferentes. Se elas têm direções diferentes, eu não posso somá-las de forma escalar, ou seja, eu não posso somá-las de forma algébrica, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai projetar essa força F numa componente horizontal e numa componente vertical, certo? E aí vai ficar desta maneira aqui. Então, eu ampliei aqui a imagem e agora a força F vai ser projetada numa componente em X e numa componente em Y. Pronto. Então, aqui eu tenho a componente Fx e aqui eu tenho a componente Fy, certo? Então, agora, você observa o quê? Essa força Fx pode sofrer uma operação matemática algébrica com a força de atrito, afinal, as duas estão na horizontal, certo? Então, não temos mais o problema de não poder somar algebricamente essas forças.
A força Fy pode ser somada com a força normal e pode ser somada com a força peso, afinal, todas estão na direção vertical agora. Ou seja, uma vez projetada a força em X e em Y, você esquece a força original e trabalha com as projeções, certo? Qual é o próximo passo agora? Fazer o cálculo das componentes Fx e Fy, né? De forma literal primeiro. Então, o que é o Fx? O Fx é o F vezes o cosseno do ângulo θ, e o Fy é o F vezes o seno do ângulo θ, certo? Ok, se você tem dificuldade com relação à projeção de vetores, depois eu posso montar uma aula explicando isso com mais calma, né? Mas isso daqui é basicamente projeção de vetores, né? Então existem algumas regrinhas aí que alguns professores explicam para vocês, de como fazer projeção de forças, que no fundo é análogo a projetar vetor, certo? E aqui eu já coloquei direto a resposta, né? Então, o Fx é o F cosseno θ, o Fy é o F seno θ, ok? E agora a gente aplica as condições da estática da partícula, né? Então, a estática da partícula garante o quê, né? Quais são as condições para a estática de um ponto material, da partícula? Você deve garantir que a soma de forças seja igual a zero, tanto em relação ao eixo X, quanto em relação ao eixo Y, se você estiver trabalhando num plano. E se você estiver trabalhando no espaço, existem alguns exercícios que trabalham no espaço, aí você tem que garantir também que a somatória das forças em relação ao eixo Z também seja igual a zero. Aqui no nosso caso, nós estamos trabalhando apenas com plano cartesiano, ou seja, apenas com forças num plano XY. Logo, somar as forças em x igualar a zero, somar as forças em y igualar a zero, é o que nos garante a estática da partícula no plano XY. Perfeito? Pronto. Então agora o próximo passo é resolver propriamente, e agora a gente vai para o papel. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui aplicando a condição da somatória das forças em x ser igual a zero. Né? Então, eu vou começar olhando aqui a força Fx, que está aqui, né? Certo? Então, a força Fx está em x, então é a componente em x da força F. E depois a força de atrito também está em x, então Fx e Φ devem somar zero. Né? Agora, eu preciso dar sinal a essas forças, né? Então, Fx aponta para a direita. Então, eu vou adotar tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para a esquerda é negativo. Você pode inverter isso, não há problema, mas tudo que aponta para um lado deve ser um sinal e tudo que aponta para o outro lado deve ser outro sinal. Né? Na lógica, apontando para a direita, positivo, apontando para a esquerda, negativo. Ok? Pronto. Aí, então, deixamos esta informação já pronta. Essa é a equação em x. Agora, vamos para a equação em y. Então, somatório das forças em y é igual a zero. Então, como fica lá? As forças que estão em y, normal, peso e a componente em y da força F. Né? Então, eu tenho lá normal, sinal positivo, aponta para cima, certo? Então, aqui eu adotei tudo que aponta para cima positivo, tudo que aponta para baixo, como peso, negativo. A força Fy aponta para cima, então o sinal é positivo, certo? Perfeito. Então, agora, dando continuidade, a gente precisa desenvolver este equacionamento. Então, vamos ao desenvolvimento do equacionamento, né? Então, como fica lá? Fx é o quê? Fx é F vezes o cosseno de θ, já tínhamos visto agora há pouco, menos a força de atrito. Cuidado, nesse ponto vale a pena um comentário. A força de atrito, possivelmente você tenha decorado que a força de atrito é sempre, em qualquer situação, igual a μ vezes a normal, né? O coeficiente de atrito vezes a reação normal do apoio. Nem sempre é assim.
Neste caso né? Não vou entrar em muitos detalhes para não deixar o vídeo muito longo e a resolução muito longa, mais para frente eu posso gravar uma aula explicando o conceito de força de atrito, certo? Então, aqui, neste caso, tudo bem, a força de atrito é igual a μ vezes a normal, por quê? Porque eu estou na iminência do deslizamento. Então, agora eu posso considerar a força de atrito como sendo μ vezes a normal, sem problema, certo? Então, ela pode ser considerada como sendo μ vezes a normal, porque eu estou trabalhando no atrito máximo, na condição de iminência de deslizamento. Nem sempre será assim. Vocês vão ver um exercício nas aulas mais à frente, tá bom? Beleza. Pronto. Está desenvolvido aqui. Agora eu vou substituir os valores, né? Então fica lá, força F vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo θ, já tínhamos visto no enunciado, menos o μ, né? O μ é 0,6 e é adimensional, está lá no enunciado, vezes a reação normal do apoio é igual a 0. Pronto. Então observe que nessa equação eu tenho a força F como incógnita e a reação normal do apoio também como incógnita, certo? Não tenho o que fazer nessa equação. Vamos deixar essa equação parada aqui e vamos ao desenvolvimento desta outra equação aqui. Então fica lá. Normal menos o peso desta partícula, né? Então vamos lembrar, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, mais a força Fy, que é o quê? F vezes o seno de θ vai ser igual a 0, certo? Então desenvolvi. Normal, peso é massa vezes a aceleração da gravidade e a força Fy é F seno θ, não é isso? Então agora substituindo aqui, normal menos a massa, 3 kg, certo? Foi dado no enunciado. A aceleração da gravidade eu não falei, vamos adotar aqui 10 metros por segundo ao quadrado, mais a força F, que é incógnita, vezes o seno de 30 graus, igual a 0. Perfeito. Certo? Maravilha. Vamos desenvolver aqui. Normal menos 3 vezes 10, 30, mais F vezes o seno de 30 graus, meio, é igual a 0. Pronto. Aí. Certo? Bom, cuidado, hein? Um erro muito comum que o aluno venha e coloque aqui no lugar do peso 3, né? Porque ele confunde peso e massa. Isso é um erro gravíssimo, né? Cuidado, peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E um outro detalhe, muitos alunos decoram que a normal é sempre igual ao peso. E aí ele troca a normal pelo valor do peso. Isso é um erro gravíssimo que você não quer cometer. Nunca, certo? Então isso é um erro muito, muito grave e que muita gente comete, certo? Neste exercício, a normal não é igual ao peso, certo? Então, muitos alunos perguntam para mim, professor, a normal é sempre igual ao peso? A minha resposta imediata é quase nunca, para não haver nenhum tipo de erro dessa natureza. Perfeito? Pronto, agora o problema virou um problema de matemática, né? Observe, eu tenho normal aqui e força aqui, uma equação, duas incógnitas. E aqui eu tenho as mesmas duas incógnitas nesta outra equação. Pronto. Posso resolver isso da maneira que eu quiser. Posso resolver por sistema de equações, que dá um pouquinho de trabalho. Posso resolver por substituição, que é o caso que eu vou utilizar aqui, certo? Então, desenvolvendo aqui, fica assim, ó, F vezes o cosseno de 30, 0,866, com 3 casas depois da vírgula, menos 0,6 vezes a normal é igual a 0, certo? Vou passar o 0,6 vezes a normal para lá e vou passar o 0,866 dividindo. Então fica assim, que a força F é igual a 0,6 vezes a normal dividido por 0,866, né? Então passei o 0,6 vezes a normal para a direita somando e o 0,866 eu passei dividindo debaixo disso.
Então, sobrou aqui que a força F é igual a quanto? A 0,693 vezes a normal. Não é Newton aqui, né? É vezes a normal. A força F está em função da reação normal do apoio, certo? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força F, que está em função da reação normal do apoio, e vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, normal menos 30, mais a força F, 0,693 vezes a normal, vezes meio, é igual a 0. Pronto. Aí. Tá? Pronto. Então, o que eu fiz aqui foi substituir essa informação aqui da força F, né? A força F ser isto, né? Eu substituí aqui, ok? Tá aí. Que me deu origem a isso aqui, né? Perfeito? Pronto. Então, agora é só resolver essa equação, né? Vamos pegar um outro papel aqui, vamos resolver. Então, fica lá. Que é normal menos 30 mais 0,693 vezes 0,5 dá 0,346 newtons. Desculpa, 0,346 vezes a normal, desculpe. Isso é igual a 0. Pronto. Olha lá. Agora, para você resolver isso daqui, você não pode esquecer, isso é um erro comum, que tem um escondido aqui na frente dessa letra N da reação normal do apoio. Né? Então, fica lá, 1 vezes normal, mais 0,346 vezes a normal, tá? 1,346N, passo 30 somando, vai ser igual, então, a 30. Pronto, tá aí. Agora, o que eu faço? Passo 1,346 dividido debaixo do 30 e eu tenho o valor da reação normal do apoio. 22,29 newtons é o valor da reação normal do apoio, certo? Então, veja, é diferente do peso, né? O peso é 30 newtons, a reação normal do apoio 22,29. Então, cuidado você aí que fica decorando que sempre o peso e a normal são iguais. Isso é um erro gravíssimo, hein? Tá? Nesse caso, obviamente, o peso e a normal não são iguais porque a força Fy tem influência na desigualdade peso e normal, certo? Pronto, tá aí. Então, agora eu vou voltar nesta equação, né, que tinha a força em função da normal, eu vou escrever lá. Força F é igual a 0,693 vezes a reação normal do apoio. Então, a força F vai ser igual a 0,693 vezes 22,29 newtons. Então, a força F dá quanto? Resultado, 15,45 newtons. Pronto, tá aí. Então, essa é a força F que coloca aquele bloco na iminência de deslizar. Né? Então, vamos interpretar essa força F aqui. Então, você tem lá o plano de apoio, certo? E o bloco aqui, certo? Tá aí. Aqui você tem a força F, que é aplicada aqui com o ângulo θ, que vale 30 graus. Não é isso? Bom, então o que vai acontecer? Conforme essa força F for aumentando, a tendência de deslizamento desse corpo aqui, né, nesse plano aqui, certo? A tendência de deslizamento aumenta, né? Só que imagine que você comece a aplicar valores unitários da força F, né? Então aplica lá 0, não acontece nada. 1, nada. 2, nada. 3, nada. E assim vai. Quando chegar lá em 15,
você está quase deslizando. Quando você passar pelo valor de força F de 15,45 newtons, esse corpo vai iniciar o deslizamento, né? Então, a força F de 15,45 newtons é o exato valor da força que coloca o bloco na condição da iminência de deslizar. Se eu aplicar mais do que isso, o bloco desliza. Se eu aplicar menos do que isso, o bloco ainda permanecerá parado. Ok? Então, essa é a interpretação que você deve ter com relação a este resultado. Pronto. Mais um exercício resolvido aí. E é isso aí. Então, é isso aí, galera. Essa foi a aula 6.1, a primeira aula da sequência das aulas 6, que tratará do assunto de estática da partícula. Ok? Então, se ligue aí no canal, se inscreva, curta, né? Ativa o sininho lá para receber as notificações quando sair vídeo novo, certo? E conforme for, eu vou gravando novas aulas aí de estática da partícula, né? Então, eu fiz isso para não ficar sempre uma sequência de aulas obrigatórias, né? Para atender aí todas as necessidades, certo? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Um abraço.